Pessoal, olha eu aqui de novo, né, a respeito do vídeo que eu postei aí atrás, nos meus stories, sobre uma moça que ela tinha as pernas desigualadas e no momento de oração a gente consegue ver nitidamente as pernas delas ficando iguais. Né, minha gente, como eu falei pra vocês, eu sou testemunha também de um milagre físico, né? Os milagres de Deus, eles sempre foram presentes, é algo bem normal, que infelizmente muitas pessoas não conhecem porque a sociedade, ela tenta de toda forma distanciar o homem de Deus. Porém, Deus, ele nunca esteve distante. E por que esses milagres acontecem? Porque é que Deus faz esses milagres justamente para acender a fé das pessoas, né? Não porque nós merecemos. Mas, ó, como eu falei, eu nasci, os vizinhos aqui na rua, todo mundo sabe, com desde criança a língua presa, né? Que é aquele freno na língua, a famosa língua presa. E nisso, com meus 9 anos, no começo da renovação carismática, que minha mãe sempre foi, né? Isso me incomodava bastante, tanto que minha mãe mostrava a todos os vizinhos. Aí o pessoal, nossa, vai atrapalhar na dicção dela, ela vai precisar fazer cirurgia. E isso me incomodava muito, eu chorava bastante como criança. E aí um dia eu fui para a renovação carismática, na oração, e aí eu sempre dizia, olha Jesus, a gente sempre vindo falar, né, sobre os milagres. Eu dizia, o Senhor não fez milagre na vida desse povo, o Senhor sempre não fez milagre, então desprenda a minha língua. Era o que eu falava, desprenda. E eu chorava, eu pedia desprenda. Minhas orações de noite sempre eram essas. E quando foi um dia, né, graças a Deus, eu olhando no espelho, e quando eu olhei, isso ainda criança, tá? Ó, não tem nada preso aqui mais, esse fênulo sumiu. E então, minha gente, foi como eu falei, Deus ele sempre fez milagres. Na época foi algo bem comum pra mim, uma coisa que eu pedi e Deus realizou, né? Aí hoje vendo esse vídeo me deu vontade de falar sobre os milagres também, porque como Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar à Terra, ele vai encontrar fé? Muitas pessoas veem o vídeo e dizem, é mentira, é montagem, mas não é não, viu? Tô aqui como testemunha. Como eu digo a vocês, eu falo do Deus que eu experimentei, do que eu vivo. Não é coisa de sensacionalismo, porque vive na igreja, não. Mas é porque eu experimentei esse Deus, né? Infelizmente, minha gente, há uma guerra espiritual, né? Esses milagres foram feitos espiritualmente. Ciência não precisou de ciência, mas foram feitos espiritualmente. Há um mundo espiritual. A gente tem acesso a pequena parte, que é quando a gente fala com Deus, mas a gente só vai saber disso mesmo depois quando a gente morrer, né? Porque Jesus ele disse que no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria a vocês, né? Mas a gente tem que entender que existe o bem e o mal, a guerra entre Deus e o mal. E o Senhor sempre ele tem levantado pessoas do lado dele. Jesus sempre tem levantado pessoas do lado dele, a mim, a você, para sempre testemunhar e falar sobre Deus, para que quando a humanidade não venha esquecer de Deus. Porque se a gente não anunciar, se a gente não falar, esses milagres acontecem como prova, mas Deus não precisaria fazer milagres. Ele é Deus. Ele nem precisaria da gente, mas ele sempre quis contar com a gente, né? E uma das provas desse combate espiritual, desse mundo espiritual, é que você pode ver o ataque que tem hoje a você falar de Jesus. A Bíblia, que em muitos lugares eles querem tirar de toda forma. A questão de casamentos, tudo que Deus tenta ensinar, o inimigo ele tenta de toda forma tirar. E tem uma parte na Bíblia que diz assim, que o inimigo, o mal, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele desceu à terra e tenta combater de toda forma. Então, do jeito que Deus levanta os seus, eles também levantam os deles para poder agir e não querer com que Deus seja conhecido, né? Por isso é muito importante a gente anunciar. E esses milagres sempre foram bem comuns. Por isso que eu sempre falo aqui a importância da gente sempre se apegar a Deus. Tudo que está aqui é real. Deus, ele é real. Ele conta comigo, ele conta com você. E a gente sempre tem que anunciar. Nós vemos muitos cristãos perseguidos, muitos cristãos que hoje são... Você falar de Jesus, hoje em dia, muitos países eles não permitem, mas a gente sempre tem que se levantar, porque há uma guerra espiritual, mas Deus ele sempre esteve perto da gente. Deus ele sempre fez milagres, né? E que a gente jamais perca a fé. Como Jesus diz, será que quando ele vir, ele encontrará fé nessa humanidade? Se a gente não anunciar, né? Teve até um pregador que ele foi para uma cidade aí e no braço ele tinha escrito o nome Jesus. Aí uma criança chegou perto dele e perguntou qual o nome que estava lá. Ele fez Jesus. Ele, mas quem é? Ele não sabia quem era Jesus, né? E se a gente for deixar, não anunciar, não falar sobre Deus, se deixar levar pelo que o mundo está nos pregando,
Daqui a um tempo, 10, 20, 30 anos, será que Jesus realmente vai ser conhecido? Né? Aí muitas pessoas dizem, mas por que Jesus não vem agora, Dani? Para ele encontrar justamente com fé. Há poucas pessoas que ainda têm fé. Minha gente, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas não se preocupe, não. Se ele não vier agora, a gente vai, né? Pelo menos eu nunca vi ninguém com 230 anos aqui nessa terra. Um dia a gente vai. E aí, cabe a nós fazer a parte, né, de anunciar Jesus e se entregar a ele e deixar ele agir. Mas é isso. Que a gente sempre possa anunciar, não ter medo de falar sobre isso, porque é real, ele existe, ele é a solução de tudo que a gente precisa nesse mundo. Jesus é a salvação.